VCG e a convidada de hoje para dar continuidade à série Dicas de Estudos é a Juliana Rossi, professora e pedagoga pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Industrial. Fique com o vídeo. E aí, alunos do Colégio Estadual Cristiano Guimarães, é um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Meu nome é Juliana Rossi, eu sou professora, sou pedagoga e ultimamente tenho estudado muito o processo de estudo e como que ele interfere no resultado em relação à aprendizagem dos alunos. Para a gente entender um pouquinho sobre o processo de aprendizagem e a maneira que a gente estuda, eu queria falar com vocês sobre uma pesquisa realizada por um psicólogo há muitos anos atrás, 1855. O nome dele é Ebbinghaus. Ebbinghaus estudou como que o cérebro memoriza uma informação e quanto tempo que essa informação fica retida no cérebro. Estudando toda essa retenção da informação, ele descobriu que de toda a informação que a gente aprende, depois de 30 dias, a gente só retém 20% daquilo que aprendeu. É muito pouco. Imagina você levar um mês estudando e no mês seguinte só lembrar de 20% daquilo que você estudou durante todo o mês. Você pode virar para mim e falar assim: Juliana, mas essa pesquisa aconteceu em 1855. Nós estamos em 2020, muita tecnologia, muita informação, tudo mudou. Pois é, alguns pesquisadores da Universidade de Amsterdã resolveram repetir este mesmo processo usando os jovens estudantes da atualidade. E constataram que a curva de esquecimento realmente acontece. Ou seja, de toda a informação que a gente aprende, depois de 30 dias, o cérebro retém somente 20% de toda a informação que a gente teve acesso. Se o cérebro tende a esquecer boa parte daquilo que a gente aprende, como que a gente pode reverter essa situação? Pois é, existem estudos baseados na neurociência que colocam o seguinte, que existem duas formas de a gente estudar. Uma forma que a gente chama de forma passiva, que é quando a gente só recebe. O professor está falando, e a gente recebendo. Quando a gente começa a assistir uma videoaula e só recebe essa informação. O estudo passivo, ele é caracterizado pela falta de interação do aluno com o conteúdo. Para o estudo passivo, só ouvir, só ver, só ler é um estudo que colabora para o cérebro esquecer facilmente. Existe uma forma muito mais eficiente da gente estudar, que é chamada de estudo ativo. No estudo ativo, eu saio dessa situação de receptor do conteúdo, ou seja, eu não só recebo, mas eu começo a interagir com esse conteúdo. Então, de que forma que eu vou interagir com esse conteúdo? Ao invés de só assistir uma aula, eu vou anotar aquilo que eu estou entendendo da aula. Ao invés de eu só ouvir a explicação do professor, eu vou fazendo anotações no livro do que eu estou entendendo, circulando aquilo que eu entendi, colocando uma interrogação naquilo que eu preciso de voltar e ler de novo. Vocês conseguem entender que já há um movimento, que já há uma interação do estudante com o conteúdo. Outra forma que é muito eficiente de estudar de forma ativa é fazendo exercícios. E para isso, eu quero dar algumas dicas para vocês, que são dicas simples, mas são super eficientes e praticadas diariamente com uma certa rotina e disciplina. Bom, para a gente deixar mais clara a diferença do estudo ativo e do estudo passivo, eu quero trazer para vocês um conceito chamado de ilusão de competência, que acontece muito quando a gente estuda de maneira passiva. Quando a gente estuda de maneira passiva, geralmente a gente estuda lendo ou estuda através de um questionário, não é mesmo? E a gente tende a construir um conceito de que a gente aprendeu, de que a gente está preparado para fazer aquela avaliação. E quando a gente faz a avaliação, nem sempre a gente lembra daquilo que estudou. No momento de estudo, eu tinha segurança de que sabia, estudei bastante, vou ir bem na prova. Mas na hora da prova,
a gente se depara ali com as questões e não consegue lembrar daquilo que a gente estudou no dia anterior, na manhã ou na semana. Enfim, a ilusão de competência acontece quando a gente estuda de forma passiva, mas a gente não consegue detectar aquilo que a gente não sabe, que é diferente de estudar de forma ativa. No estudo ativo, duas questões são muito importantes para a gente. Primeiro, a questão de identificar aquilo que eu não sei e a questão do erro, que demonstra pra gente aquilo que a gente não sabe. Mas como fazer essa diferença? Como, de fato, implementar um estudo ativo? É o que eu vou explicar para vocês agora. Uma característica do estudo ativo é a repetição do conteúdo com intervalo de tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso deixar para estudar somente na véspera de uma prova, de uma avaliação. O processo de estudo ativo, ele tem que ser contínuo e para isso existem algumas estratégias que vão nos ajudar a promover esse estudo ativo. O primeiro, ele é chamado de recall. O recall é uma estratégia rápida e muito eficiente quando realizado diariamente. O recall consiste em fazer uma retomada para o cérebro daquilo que foi estudado no dia de hoje. Então, o recall pode ser feito imediatamente quando terminou a aula, cada bloco aí de 50 minutos, ou pode ser feito ao final da manhã, ao final da tarde, ao final do horário de aula de vocês. O ideal é que ele seja feito no mesmo dia da aula, ok? O recall acontece com o caderno ou com o livro fechado e a gente vai exercitar a nossa memória puxando aquilo que foi trabalhado no dia de hoje. Então, vou dar um exemplo. Faz de conta que na aula de hoje de ciências nós trabalhamos as plantas, partes das plantas, a importância dela para o ecossistema e a cadeia alimentar. Então, eu vou tentar lembrar o que o professor ou a professora falou no início, alguns tópicos que eram importantes, alguns exemplos que ela deu e vou puxar isso pela memória. O ideal é que eu faça isso até verbalizando. Olha, na aula hoje de ciências, o professor explicou as partes das plantas, citou cada uma a importância, pode falar. Cada recall deve durar no máximo 2 horas e ele tem que ser feito sem consulta. A segunda estratégia que eu vou ensinar para vocês, ela já é feita antes da próxima aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conferir o meu horário de amanhã. Amanhã eu tenho aula de língua portuguesa, matemática, biologia e química, por exemplo, tá bom? Na última aula, o professor trabalhou o livro nas páginas 7, 8 e 9. Eu percebo que, em média, ele trabalha 3, 4 páginas por dia. Então, eu vou dar uma olhada nas próximas 3, 4 páginas do livro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu livro, vou olhar qual que é o assunto da próxima aula e eu vou fazer uma passada de olho no conteúdo. Não é para memorizar, não é para guardar, nem fixar. É uma passada de olho. Quando a gente faz isso, a gente deixa o nosso cérebro alerta em relação ao próximo conteúdo e vai ativar um sininho ali na próxima aula. Então vamos lá. Vou dar uma olhada no título, que vai estar em negrito, em uma imagem que está em destaque, na legenda dessa imagem. Se tiver um gráfico, eu vou ler o gráfico, identificar o que está falando. Se tiver outras palavras ou outras informações em destaque, eu vou prestar atenção naquilo ali. Então é como se meu cérebro fizesse um reconhecimento daquilo que será realizado na próxima aula. Então eu queria propor para vocês, junto com a Ana Cristina, trabalhar durante 2 semanas o recall e o picture work. Lembrando que o recall é sempre com o conteúdo da aula dada e o picture work sempre com o assunto da aula anterior. Trabalhando essas 2 estratégias durante 2 semanas, eu vou propor para vocês um terceiro desafio, uma terceira forma de estudar. Bom, a terceira forma de estudo ativo, ele vem de encontro àquilo que eu falei. Lembra que eu falei com vocês? Que identificar o que a gente não sabe, identificar o erro nesse processo é muito importante para a gente evitar a ilusão de competência? Pois é. A estratégia que eu vou trazer para vocês agora chama-se flashcard. Acredito que muitos de vocês já conhecem. Quem assistiu Grey's Anatomy deve ter acompanhado aqueles episódios onde os residentes iam estudar para fazer a prova e geralmente eles estavam com os flashcards nas mãos. O flashcard ele pode ser feito numa folha de caderno, vocês podem recortar
recorta a folha em 4 para ficar num tamanho legal, porque ele não pode ser muito extenso, ou vocês podem adquirir isso aqui na papelaria, tá bom? Então o flashcard, ele é composto de uma folha pautada de 2 lados. E muita gente faz utiliza o flashcard para fazer resumo, e o objetivo do flashcard não é este. Quando a gente usa o flashcard para fazer resumo, a gente só está mudando a estratégia de estudar de forma passiva. Para que o flashcard nos ajude numa estratégia de estudo ativo, eu vou montar perguntas de um lado, respostas de outro lado. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu propus 2 semanas de estudos com o Recall e Picture Work. Na terceira semana, vocês vão começar a elaborar 2 ou 3 flashcards por aula. E aí vocês podem pegar o conteúdo da aula do dia e podem pegar também o conteúdo do início do bimestre, tudo bem? Então vocês vão na terceira semana elaborar flashcards e continuar com o Recall e com o Picture Work. No final de 3 semanas, vocês terão então 3 estratégias de estudos. Vocês terão o Recall, Picture Work e o flashcard elaborados com perguntas e respostas. Vocês podem também fazer desenhos, gráficos, simulações ou até etapas de resolução de fórmulas matemáticas, tá bom? Na 4ª semana, a gente mantém o Recall, a gente mantém o flashcard e a gente vai começar a usar os nossos flashcards como estratégia de estudo. Como que a gente vai fazer? Vocês podem optar por misturar todos os flashcards ou dedicar cada dia da semana a 2 ou 3 matérias. O que é importante? Virar todos os flashcards com as perguntas para cima. Então eu vou colocar todos os flashcards que eu fiz, vou ler a pergunta e sem ver a resposta eu vou responder. Se eu respondi de forma completa e com domínio e segurança, eu coloco de um lado, que é o lado que eu dominei aquele conteúdo. Então eu aprendi e eu tenho segurança naquilo que eu respondi. Os flashcards que eu não souber responder, que eu não dei conta, que eu respondi de uma forma muito superficial, esqueci de muitos detalhes, eu vou separar de outro lado. Fazendo isso, o que eu vou identificar? Aquele conteúdo que eu dominei e aquele que eu preciso estudar. Lembra que eu comecei a falar? Eu já começo a mapear aquilo que eu preciso me dedicar, aquilo que eu preciso de fazer mais exercícios, aquilo que eu preciso de rever o conteúdo, e aí eu começo a colocar em prática um estudo ativo com intervalos de repetições, que é o que faz com que o meu cérebro leve toda essa informação para a memória de longo prazo, diminuindo a perda da curva de esquecimento. E como que isso pode me ajudar? De acordo com a neurociência, o nosso cérebro, ele tende a fixar naquilo que é comum, naquilo que ele reconhece, naquilo que ele se sente confortável. Imagina você chegando num lugar desconhecido, pode ser uma festa, pode ser uma reunião, pode ser um grupo de estudos que você esteja indo pela primeira vez. E você não conhece ninguém. A gente sente um mal-estar, desconfortável, né? Pelo menos a maioria de nós. Mas no meio daquele tanto de gente, imagina ali uma centena de pessoas, a gente identifica uma pessoa que a gente conhece, pode ser até conhecer de vista. A gente tende a baixar a adrenalina, ai que tranquilidade, tem alguém aqui que eu conheço, e até tentar aproximar dessa pessoa. A mesma coisa vai acontecer com o conteúdo. Quando eu apresento no meu cérebro algo novo, quando o professor chamar a atenção para o título daquela aula e para os gráficos ou para a imagem, o cérebro tende a focar naquilo que já foi apresentado para ele outras vezes. Então, isso garante um maior foco e maior atenção durante a explicação do professor. É lógico, gente, que isso é um processo, isso não vai acontecer da primeira, na segunda, na terceira vez. Mas eu tenho certeza que se vocês adotarem essas 2 estratégias de uma forma de rotina diária, vocês terão ao longo desse bimestre, dessa etapa, mais sucesso durante o estudo de vocês. Bom, nós começamos hoje com essas 3 estratégias para 4 semanas de estudos. Logo em seguida, eu vou ensinar mais 2 estratégias para vocês, mas eu preciso que vocês passem primeiro por essas 3 etapas em 4 semanas, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês.
e depois me deem retorno quem estiver fazendo esse direitinho aí, porque eu tenho certeza que muda muito a forma de estudar e a gente começa a perceber, de fato, um melhor resultado nas avaliações. Um abraço, gente!